A física quântica é uma física de mistérios, muitos mistérios. Mesmo já transcorrido mais de um século, desde o seu surgimento em 1901, os próprios físicos ainda não sabem o que realmente é a física quântica. Richard Feynman, físico norte-americano, prêmio Nobel, afirmou que no seu tempo não existiam mais de 6 pessoas que realmente sabiam o que era a física quântica. E ele próprio, sendo um gênio da física, não se incluiu entre essas 6 pessoas. Prova de que a física quântica é uma física de mistérios é a existência de diferentes definições para a física quântica. Mais de 30 definições. E cada uma delas, definições que exprime um mistério diferente. Tratando-se de física quântica, entre os próprios físicos, existe um comportamento intelectual de espanto e perplexidade por causa desses mistérios. Pois nenhum formalismo, nem conceitual, nem matemático, é capaz de captar o significado ou a essência da física quântica. A física quântica não é captável pela cognição científica. Isso deveria ser uma evidência indiscutível de que, tão somente através dos processos físicos de observação, é impossível a compreensão plena da física quântica. Isso deveria ser uma evidência irrefutável de que, sem um fundamento metafísico, a física quântica permanece algo impossível de ser captado pela cognição científica. Para sabermos o que realmente é a física quântica, não bastam apenas a física e a matemática. São necessárias também a ontologia e a metafísica. Ou seja, é necessária também a filosofia. Veja, a primeira definição de física quântica, entre essas tantas, essa definição enfatiza a ideia de que a realidade quântica é construída com o quantum de energia, que é a menor energia de uma partícula. E quando se trata do quantum elementar, então, a ideia de quantum exprime a menor energia do universo. E quando o quantum de energia aparece nas equações da física, a realidade torna-se algo misterioso, imponderável, incomensurável, metafísico, metafenomênico, sem tempo e sem espaço. Com base na definição de quantum, tanto a energia quanto a realidade física são algo descontínuo. Ou seja, a realidade é feita de coisas que têm começo e fim. E isso explica a existência dos ciclos na natureza. A natureza é cíclica. Segundo o princípio da simetria, as leis da física são invariantes. Elas não mudam. Segundo este princípio, as leis que regem a micro-realidade quântica das partículas regem também a macro-realidade física das pessoas. Deste modo, com base no princípio da simetria, através dessa ideia de quantum, a ideia de que tudo tem começo e fim, a física quântica está nos passando uma mensagem profunda e essencial. É preciso meditar sobre isso, sobre esta mensagem que a física quântica está nos dando. De fato,
Quando nós compreendemos com lucidez intelectual a ideia de quantum, essa ideia de que tudo tem começo e fim, então nós estamos em condições de compreendermos também os significados de vida e de morte. Nós possamos a compreender que a morte não é externa à realidade onde nós existimos. A partir dessa compreensão profunda e essencial, a morte passa a fazer parte da própria estrutura da realidade onde nós existimos, assim como ela é compreendida nas filosofias orientais. A morte pertence à própria vida. A morte é um evento que também pertence à vida. O último evento. Segundo Niels Bohr, físico dinamarquês, prêmio Nobel e um dos principais construtores da mecânica quântica, quando a partícula deixa de ser observada por meio de um aparelho, ela desaparece e deixa de existir na realidade física. Mas essa mesma partícula que desapareceu para voltar a existir em outro lugar, esqueça. Mas essa mesma partícula que desapareceu pode voltar a existir em um outro lugar, se ela for observada novamente. Isso significa que a morte da partícula não é o seu fim, pois ela passa a existir novamente, se novamente for observada. Com base no princípio da simetria, isso vale também para a realidade humana, vale também para o espírito. Assim como a partícula, depois da morte física do corpo, o espírito deve continuar existindo em algum outro lugar, numa outra dimensão, com base no princípio da simetria. Veja, quando uma partícula é observada por meio de um aparelho, lá no laboratório do físico, ao entrar em contato com a consciência do observador, por meio da percepção visual de um ponteiro se movendo lá no aparelho, essa partícula desfaz o seu estado de superposição e passa a existir num único estado. Então se materializa instantaneamente, passando a existir na realidade física, no tempo e no espaço. E eu poderia me aprofundar bastante aqui, apresentando outras evidências mais complexas, que não é o caso, pois eu produzi este vídeo para um público não especializado, para um público leigo. Para você que não é físico, eu posso garantir que não é o aparelho que materializa a partícula que está sendo observada. É a consciência do observador, e isso eu já deixei bastante evidente em outros vídeos que eu publiquei aqui no YouTube e que você pode assisti-los. A consciência tem o poder de materializar a partícula. E a partícula é a essência da realidade material, pois ela é feita com o quantum. Isso significa que a realidade material se subordina à consciência ou ao espírito. Consciência e espírito é a mesma coisa. A consciência ou espírito é ontologicamente superior à realidade material. Isso significa que, através da morte, ao deixar de existir na realidade material, o espírito ainda continua existindo em algum outro lugar, em alguma outra dimensão. Isso aqui não é nenhuma construção intelectual da minha parte. Trata-se do imperativo lógico do princípio da simetria. E o princípio da simetria é algo sagrado para qualquer físico. Deste modo, através da ideia de quantum, através da ideia de que a nossa realidade é feita com ciclos de existência,
A física quântica nos dá duas mensagens profundas e essenciais. A primeira mensagem é a de que, assim como as partículas, a vida humana tem começo e fim. A segunda mensagem é a de que, assim como as partículas, a morte não é o fim. Depois da morte, a consciência ou o espírito ainda continua existindo numa outra dimensão. Aqui não são necessárias muitas sinapses para compreendermos que o espírito é imortal. Para compreendermos que a física quântica é também uma física do espírito. E com base nisso, nós podemos afirmar com consistência que o espírito não morre. O espírito é imortal.